E aí, gente, shalom, bem, ou a paz do Senhor, ou melhor, graça e paz. Seja bem-vindo. O que eu vou falar aqui hoje é uma coisa assim bem resumida sobre, sobre as minhas teorias, né? Só que dessa vez eu vou falar sobre a teoria do povo, momentos antes do dilúvio, depois do dilúvio e, o- as civilizações, assim, né? Ao decorrer, algumas. Tá. Vamos começar pelo povo assim antediluviano. Um problema assim que meio preconceituoso ou que a gente subestima, né? Porque a gente vive na era assim do 1001 do algoritmo, do combustível, da energia elétrica, né? A gente vive nessa era que a gente desenvolveu nossas máquinas de ferro aqui, que a gente tende a subestimar a inteligência e a genialidade do mundo antigo, por causa dessa nossas tecnologias aqui foram feitas por outros gênios, não pela gente. A gente só usufrui, e quanto mais a gente usufrui, parece que mais burro a gente fica. Enquanto no mundo antigo, o cara quando tinha que estudar tinha que se virar e dar seu jeito. Ou passando pedrinha para um lado para o outro, placa de pedra para um lado para o outro. Mas também era assim, a capacidade de memória do ser humano do mundo antigo era absurda. Não era uma coisa normal, era uma coisa de louco. Se as pessoas valorizam as memórias das tribos atuais, porque vão passando aquela história e às vezes vai tendo pequenas mudanças com o tempo, mas vão se passando aquela mesma história assim, mas a do mundo antigo era outra história, mano. A capacidade cerebral deles estava em outro nível, sua inteligência estava em outro nível, sua genialidade, sabedoria. Então, por exemplo, é assim, como Deus, filho de Deus, tinha um relacionamento com Adão e Adão foi o primeiro homem criado por Deus, quando Deus fala assim, olha, tu vai dar nome a todos os animais da terra. Os animais, assim, naquela época, assim, do mundo. Aí tu imagina, cara, a gente pensa assim, Adão, lá dentro do Éden, dando nome, todos os animais indo pra ele dando nome. Mas também poderia ser também assim. Adão vê todos os animais que estão lá dentro do jardim, dá um nome, aí ele pega assim, sai do jardim. Tô falando que ele foi expulso, tô falando que ele saiu. Sai, vê aquele mundo bonito também. Não era o jardim, mas era um mundo, o mundo tava belo. Aí ele falou, olha, aquele ali eu vou chamar de mosca, aquele ali será o leão, aquele ali, aquela ave voando ali será hum, a pia da Amazônia. E assim vai, sucessivamente vai. E é óbvio também, né, que tem muitas espécies que vieram surgir depois, que às vezes questão da questão da subespécie, né? Mas o que eu tô querendo levar ao ponto aqui é que havia um nível de intelecto absurdo ali, naquele mundo. Era um nível de intelecto absurdo. Tanto que quando Caim mata o seu irmão, motivo a inveja, porque tu tem inveja assim que você olha aquilo, deseja aquilo e você busca melhorar, mas não busca destruir o outro. E tem aquele assim que vê o outro como obstáculo e quer se destruir, quer destruir. Infelizmente, a maior parte das invejas é essa, das pessoas querendo destruir o outro. Até o concurso público nos ensina a ter esse tipo de inveja. Ó, Caim, ele foi um lavrador. Quem ensinou ele a lavrar? Adão? Pode até ser pai, né? Mas isso no lavrador. Aí o outro, pastor de ovelhas.
sendo que naquela época eles não consumiam carne. É o motivo da ovelha pela sua lã. Você sabe que no frio e no calor a lã é melhor. E aí Caim, foi assim, ele foi a primeira pessoa a edificar uma cidade. E deu o nome do seu filho para aquela cidade, Enoque. Aí uma pessoa assim falou assim: "Ah, já existia, era a terra de Nod". Eu falei: "Não, meu amigo, quando Moisés escreveu sobre o lugar onde Caim edificou a cidade, Deus deu entendimento onde ficava aquela cidade no período de Moisés. Olha, a cidade que Caim edificou foi ali em São Paulo. Não é que ele edificou a cidade, tá entendendo? Terra de Nod. Sendo que Nod nem existia antes de Adão, entendeu? Ele teve lá o filho com a sua irmã, edificou a cidade. Aí, tipo assim, é como se ele estivesse botando o filho dele como primeiro rei da cidade. Não tô falando que aquilo foi. Pessoas que falar que ele foi uma rebelião. Não, aquilo foi ele segundo a vida secular dele, entendeu? Porque tinha um rei no céu lá, então ele botou uma liderança aqui na terra. Em hipótese nenhuma, assim, Deus fala que falou aquilo foi mal aos olhos do Senhor. Deus não fala nada, só narra a história de Caim para Moisés. Talvez essas histórias já tinham sido narradas assim entre os povos semitas, mas quando Moisés está com Deus ali, Deus só tá dando os detalhes. Não detalhe não, Deus só tá dando assim o que é preciso, porque o livro de Gênesis ele é um resumão do resumão. É aquele resumão direto, assim, curto e grosso. Tipo, sabe aquela pessoa que pode passar 1 hora pra te falar uma coisa e aquela outra que fala só em 1 minuto tudo aquilo que aquela outra pessoa quis falar, assim, logo diretão, é isso e pronto. Se você quiser entender isso, que dê os seus pulos. É assim que é o livro de Gênesis. Tá. Aí voltando o período assim antes do dilúvio, que nos meus cálculos, eu tô falando aqui, ó, o cálculo de pessoa ali, o cálculo aqui não, foi nos meus cálculos. Aí tem gente que fala, você não pode calcular com base na, na genealogia. Eu levei algumas coisas em consideração aos meus cálculos. Claro que eu usei a genealogia e comparando e juntando com os anos atuais. Aí então o que que vai no meu cálculo? Que no período antes do dilúvio, assim, tipo, é, 6.000 e alguns anos, não pouco, mas alguns, assim, ia ser 6.200, 6.300. Deus fala com Noé, ele dá todo a instrução de como fazer a arca, Noé. Só que as pessoas olham o Noé ali como se fosse um homem idoso, entendeu? Aquele cara de 50 anos. Sendo que o ser humano daquela época, a idade de Noé poderia ser não um cara de 50 anos, mas a aparência de um cara de entre 30, de 40, não, de 35 para 40 anos nessa casa, entendeu? Ele poderia ter uma aparência de um cara de 35 anos, mas não acabado, conservado, porque aquele povo não comia animais, comia frutas, e frutas, legumes, entendeu? Mas eu vou pegar o ponto dessa questão assim do porquê a gente teve que comer carne. Aí, deu instrução, né? Tá beleza, foi lá fazer. Mas nós não passava os dias todos assim, customizar. Ele pegava o tempo dele, tirava uma parte do tempo dele e ia lá, falar, olha, rapaziada, Deus vai destruir o mundo. E naquele tempo assim, vai cair chuva. As pessoas nunca viram chuva. Mas como fala, a inteligência do ser humano era muito avançada para a pessoa ter uma noção do que poderia ser chuva. Lá, que ia chover, não sei o que. Não é, pregou. O mar disse que, não sei se foi 140, foi por aí, né, que ele pregou, o tempo que ele pregou. Ele pregando, 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 e o povo não escutando, indo lá, construindo a arca. E uma coisa que você tem que ressaltar é que as pessoas pensam assim que talvez não tivesse educação. Não é, olha, tamanho, medida,
do que tem que fazer, qual madeira, o cara já tinha uma noção ali de coisa civil. A Bíblia não diz assim, ele era um lavrador, ele era um pastor de ovelha, assim, das suas capacidades, do que ele poderia fazer. Falou só, Deus deu instrução pra ele, foi lá e fez. E tipo assim, se você pega qualquer pessoa assim, é, da engenharia atual, tu dá uma instrução dessa assim, por mais que o cara seja engenheiro, ele, algumas paradas ele vai se enrolar ali. Se ele estiver fazendo sozinho com seus filhos, alguma hora ele vai se enrolar. Mas, poxa, não estudou a nossa engenharia moderna. Ele tinha o conhecimento dele lá, sua capacidade lá. Tá, aí tem um ponto. Tem aí Noé, sua esposa. Nós sabemos que Noé vem da linhagem de Sete, mas não sabemos sua esposa. Uns livros apócrifos, ou o livro do Tabu, ou Talmud, como vocês queiram achar, vai dizer que a esposa de Noé descende da linhagem de Caim. Mas no livro, como fala, o livro de Gênesis não fala a linhagem da esposa de Noé e a linhagem das esposas dos seus filhos. Mas também não diz também que ali não tinha inteligência e capacidade e noção, entendeu? De, como eu falo, inteligência, tá entendendo? Porque a esposa era a parte assim, auxiliar do homem. Então tem que ter um nível de intelecto. A gente não sabe. Aí o que acontece? O mundo estava espalhado de civilizações. Você vai ver requisitos de civilizações há 6.000 anos atrás. No Brasil, acho que eu não sei qual é o estado que tem uma pedra lá, que tem uns escritos que as pessoas datam assim, que tem mais assim 6.000 anos. Tem mais de 6.000 anos. Em outros lugares do mundo, tu vai ver coisas que tem mais de 6.000 anos. Aí, depois de 140 anos de. Peço perdão se eu estiver errado nos 140. De. Opa, deixa eu puxar pra cá, que tu tá vendo outra coisa ali. Foi 120. Desculpa, gente, foi 120 anos. Eu arredondei do 20 anos a mais. Des- Pois é, com 120 anos assim, pregando, construindo a arca, o povo não escutou e Deus não foi contra, entendeu? Mas tu tem que entender assim que eu fiz uns cálculos, aí eu tenho mais segurança do cálculo que eu fiz depois do dilúvio do que do antes do dilúvio. No meu cálculo, antes do dilúvio, ele dá assim que da criação de Adão, que eu falo da humanidade, entendeu? Da criação de Adão. Aí se eu for, tem uns gargalos, né, que pode ter assim uns dias também que a Terra foi criada, que pode ter sido um dia humano, ou pode ser um dia para Deus que é diferente dos dias humanos. Mas eu não quero entrar nesse ponto. Nos meus cálculos, eu joguei 6.000 anos. Por que 6.000 anos? Porque aqui, olha, tu tem um mundo antigo. Isso aqui é um mundo antigo. Assim Deus falou, eu vou destruir, pronto, acabou. Porque se fosse para destruir, pronto, acabou, Deus nem mandaria Noé fazer a arca. Ele mesmo fazia a arca, pegava o Noé e jogava ali dentro. Ele nem permitiria que Noé pregasse. Noé pregou. E não tem nada escrito assim dizendo que Deus achou ruim. Pelo contrário. Aquilo era bom. Noé pregou. Pregou. Jesus afirma que Noé pregou. Foi Jesus que falou que Noé pregou por 120 anos. Mas aqui tu tem a iniquidade do mundo, os pecados, as maldades, é, assim, o filhos de Deus, que os filhos de Deus, assim, que buscaram a Deus, que tinham o Espírito de Deus,
que tinha, claro, o seu corpo, assim, já era diferenciado, assim como o corpo daqueles que não estavam buscando a Deus, mas eles tinham o Espírito de Deus. E isso pode ter gerado alguma mutação, alguma coisa, não se sabe, mas alguns alegam que possam ter sido filhos de Deus de outro, de mundos, mas anjos não pode ser porque anjos não tem sexo. Aí só sei que houve gigante na Terra, houve essa mutação, ou pode, mas também não diga também que, como eu falei, o ser humano tinha uma capacidade tão grande que o ser humano não poderia ter feito algo que pudesse ter alterado o seu próprio DNA. Só sei que, assim, a maldade foi se acumulando. Não é assim, apareceu maldade, destruir, pronto. A maldade vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando, até chegar no ponto que, opa, chega. Se acumulou demais. Aí Deus fala, basta. Meu espírito não vai ficar dentro do homem, porque todos os seus desígnios são maus. Quando ele fala, o homem está falando tanto daqueles que o seguiam, quanto aqueles que aqueles que não o seguiam, os descendentes de Caim. Seus desígnios são maus. E como eu falo que o ser humano tinha uma capacidade tão grande, o ser humano do mundo antigo, eles foram grandes. Grandes reis, grandes guerreiros, grandes cientistas. Eles foram grandes na sua capacidade de inteligência. Aí Deus vai lá e manda o dilúvio, põe o Noé na arca, e ele que fecha a porta da arca, quer dizer, significando que quem tivesse fora não ia conseguir furar, não ia conseguir estar em cima, não ia conseguir entrar de jeito nenhum. Não ia. Mas tem então uma coisa, que aqueles que entraram eram todos do mundo antigo. O Espírito de Deus estava dentro de Noé, mas na Bíblia não diz que o Espírito de Deus estava dentro dos filhos de Noé. Mas eles eram seres humanos do mundo antigo e neles tinham a inteligência, a capacidade, a genialidade e a sabedoria. Aí 6.000 anos, dilúvio, 6.000 anos, acaba o dilúvio, e 6.000 anos nasce o primeiro assento do ser humano ali, né? Na região da Suméria, também onde vai também das regiões que vão vir a Torre de Babel, que é a rebelião, mas tu percebe assim que a Torre de Babel fala assim, olha, o homem descobriu que ele poderia queimar. Esse homem falou, olha, vamos queimar tijolos e fazer uma torre. Os caras já sabiam o que fazer, porque como eu falo, os filhos de Noé tinham inteligência, eles tinham sabedoria, algum conhecimento. Entendeu? Eles eram seres humanos capazes, diferente do novo ser humano que vai nascendo. Aí você também não sabe de qual, de onde procedia as esposas dos filhos de Noé. Aí tu vai ver que quando começa a construir a Torre de Babel, não é só queimar um tijolo e pronto, torre, não. Tu vai ter uma arquitetura, tu vai ter cálculo, tu vai ter que ter uma noção. E o que é que vai proceder disso? O que vai proceder aqui? Que tu sabe que naquele grupo vai ter os braçais, né? O outro, tu vai ter os responsáveis pela, o outro vai ter os arquitetos, né? E engenheiros. Tu vai ter toda aquela cambada ali. E sendo que tu tinha o cabeça de tudo, Nimrod. Nimrod, que é o que é associado ao Gilgamesh. Olha aí, ó. Gilgamesh e Nimrod são a mesma pessoa. Ele é desenhado como um cara grande, segurando assim um leão, não porque ele pudesse ter sido um gigante, mas porque ele foi um dos homens grandes daquela época. Foi um caçador, como aí foi uma palavra, um Deus fala. Ele foi um poderoso caçador diante do Senhor. Aí tá lá todo aquele povo lá,
fazendo aquilo que era mal perante Deus, estabelecendo estabelecendo ali a sua rebeldia. Mas uma coisa que você vai encontrar nas religiões antigas, bem antigas, nessas religiões antigas, porque assim, Satanás, ele é uma serpente. Só que não é uma serpente, é uma serpente dragão. O problema é que na mentalidade de todo mundo, as pessoas só consideram um dragão aquilo que o dragão europeu, não a antiga serpente, que era o dragão daquela época, entendeu? As pessoas consideram o dragão europeu, de duas patinhas aqui, duas patinhas lá, isso é um dragão. Aí vai ter outro tipo de dragão chamado Wyvern, entendeu? Entendeu? Até o conceito de dragão da China também é antigo. Aí em muitos desses povos, talvez escondido nas criaturas, tu vai ver assim um desenho assim com 7 cabeças, uma criatura com 7 cabeças. E o que é que tem 7 cabeças? Satanás. É um dragão que tem 7 cabeças. E as pessoas se esquecem que ele tem poder para se aparecer perante alguém, entendeu? Se alguém que busca rebeldia perante Deus e pode influenciar o mundo, Satanás vai se aparecer, seja por uma religião ou por uma questão política, mesmo que seja assim com um homem no centro, não que você vai inspirar aquela pessoa. Porque tudo que envolve rebeldia a Deus e que você consiga convencer o ser humano ali, por isso que também diz, aqui tá, beleza, voltando aqui para Babel, né? Aí Babel, aí já tinha várias tribos ali. Aí Deus vai lá e confunde as línguas. O problema é quando as pessoas falam assim da confusão de língua, porque as pessoas não se entendiam. As pessoas cometem um erro aqui que acreditam que as pessoas que não se entendiam, assim, eram. Não, algumas pessoas se entenderam. Tu tem que ver assim, como é que vai a lógica para Deus? Olha assim, um exemplo, no livro de Apocalipse, quando fala Jesus comprou todos os povos da terra, tipo assim, tribo, língua e nação, entendeu? Você vai ter tribo, você vai ter língua e nação. A tribo vai falar aquela língua. Ah, dá uma outra justificativa pra te me convencer disso. Pensa assim, Eber, isso é do tempo de Eber, entendeu? Eber tava lá naquela cidade. Pode não estar trabalhando na construção, mas ele tava lá. Eber tava lá. Eber tinha sua esposa. Mano, pensa assim, você acha que Deus ia fazer Eber falar uma língua e sua esposa falar outra? O Deus que não aceita divórcio? Não, né? Se Deus não aceita divórcio, por que Deus vai fazer o marido falar uma língua, a esposa falar outra? Aí que eu quero falar, pegar o ponto aqui. Que depois que teve essa confusão de línguas, aí vamos chegar aqui onde eu quero. Você vai ter assim as primeiras potências da antiguidade, que uma parte fundou o início da Babilônia, né? Porque começou pequeno, começa pequeno, entendeu? Outra parte foi se dispersando e fundou o Egito. Aí agora o problema é esse, que agora que é aqui que vem a superstição. Quando você vê o berço da ciência, ciência, ó. Não fala assim um berço da filosofia, o berço como é que eu falo assim, da idolatria. O berço da idolatria começa lá em Babilônia, aí depois Babilônia cresce, entendeu? Começa ali, entendeu? Com a inspiração de Satanás. Claro que teve idolatria no Egito, mas todo aquele povo reunido em Babel
provou um pouco da idolatria antes dela se restabelecer direito, através de Gilgamesh, que é o Nimrod. Tá. Então, o que que você percebe assim do Egito? É que como foi dividido povos, línguas e nações, tribo, línguas e nações, né? Aqueles que detinham assim a parte do conhecimento civil, a parte da ciência, pode ser a galera que foi lá para o Egito, entendeu? Os descendentes de Cush, né? Os povos cuxitas, a tribo de Cush. A tribo de Cush está ligado à tribo de... Tribo não. A tribo de Cush desculpa, gente. E Cush, né, tava ligado a Cã. Cã, que tinha desonrado seu pai vendo essa nudez. Eu acredito que, claro, que os livros apócrifos, eles vão falar que a barbaridade que Cã e o seu filho, né, Canaã tinha feito. Livros apócrifos. Aquilo pode ser uma mentira. Que às vezes o ser humano tem mania de inventar coisas e aumentar coisas. Como se um judeu não pudesse cometer esse tal erro, né? Sobre Cã e sobre Esaú. De estar assim denegrindo a sua imagem. Por uma coisa absurda. Aí tá, mas tu tem aqui que Noé amaldiçoou Canaã. Aí um dos descendentes de Cã fundou o Egito, outros descendentes e o Canaã foi habitar lá na terra lá de Gaza, ou na parte em Sodoma, Gomorra, naquela terra que a gente chama de terra de Israel hoje em dia. Eles foram habitar ali. Mas o foco aqui é o Egito. Enquanto Babilônia estava se desenvolvendo na ciência, mas é só o maior desenvolvimento era na parte da idolatria, e a idolatria da Babilônia foi contaminando o mundo todo, e principalmente parte de povos semitas, né? Mesmo povos semitas falando sobre Deus, como você tem a casa de Abraão, da família de Abraão, que vem de Hebe, mesmo eles tendo conhecimento e se passando assim a parte assim, passando as tradições oralmente, até me esqueci o nome, eles tiveram assim, e teve idolatria ali. E quanto no Egito, o Egito teve idolatria, mas a capacidade do Egito era ciência. É por isso que muitas pessoas subestimam as construções das pirâmides hoje em dia, porque as pessoas subestimam a ciência dos egípcios. Quando Deus foi dar sabedoria para Salomão, falou que a sabedoria dele seria maior do que a ciência dos egípcios. Quando Moisés esteve lá no Egito, Deus colocou Moisés lá dentro do palácio para receber toda a educação que ele precisava para liderar um povo, e a ciência dos egípcios. Até as artes marciais e do Egito ele, ele recebeu, e através dessas artes marciais ele matou um homem. Mas qual o foco aqui? O foco aqui é como a gente passou a ver o Egito só como se fosse um amontoado de pedra com símbolos assim, aqueles símbolos do Egito antigo, com as mãos, coisas que a gente quase não consegue interpretar. E a gente não lembra do Egito da ciência. Que vem um outro povo, descendente já de um dos três filhos de Noé. Aqui tu vê a descendência dos filhos, né? As nações que vêm dos filhos de Noé. Tu tem os semitas, que vêm da descendência de Sem, que a maior parte assim habita parte que habita assim toda praticamente a Ásia, né? Tem aquela parte da Ásia. Tu vai ter os descendentes de Jafé, vai ser os povos que vão habitar a Europa
e que virão para as Américas futuramente, tu vai ter a descendência de. Aí tu já tem, olha os continentes ali, ali naquele velho mundo. Tem a Ásia, a Europa e a África. Ah, ruim, tem a Oceania, não tô falando daquele continente ali. Antes do ser humano inventar uma embarcação e ir para ali. Que, como eu falei, o ser humano tinha capacidade sim. Embora o conhecimento estava se degradando, comparado ao mundo antigo, ele tinha essa capacidade. Mas o que acontece no Egito é a parada que quando Alexandre vai para o Egito, ele leva os magos, porque as pessoas que eram estudiosas, assim, que a gente fala assim, de faculdade, doutorado, eram chamados de magos. Esse é o título deles, entendeu? Não quer dizer que eles faziam magia. Eles podiam fazer química. Eles podiam ser chamados em outras línguas de alquimia. E tu tinha assim os magos assim que Alexandre levou para poder absorver a maior parte do conhecimento dos egípcios, entendeu? E o problema é que o problema dos gregos é que eles absorvem aquilo e tomam para si, entendeu? Dizendo como se fosse deles. E sabe que Roma vem dos descendentes dos gregos e também mantém a mesma coisa. O Roma só para te ver como um dos povos bárbaros povos bárbaros que inventaram o sabonete. Roma foi lá e opa, os povos bárbaros, Roma, todo mundo usando saia e as túnicas e os que coisas helenas, né? Que Roma mesmo que ficasse um pouquinho diferado, sua origem é dos helenos. Aí Roma, aí os bárbaros usando calça. Nossos deuses não aceitam quem usa calça, porque quem usa calça vai pro inferno. Aí tem essas paradas aí. Aí tem negócio de Roma, sempre também teve essas coisas, tanto que até na questão da religião, né, quando Constantino se converte, o que ele faz? Eles fazem lá um concílio e no lugar de ter judeu ali, não tem judeu nenhum, sendo que tinha muito judeu messiânico é aquele que a gente chama de judeu cristão, que acredita que Jesus é o Cristo. Não foi muitos judeus depois da ressurreição de Jesus creram nele, viram seus sinais e maravilhas pelas suas testemunhas. Aí, aí Roma, né, pega, exclui os judeus. Aí Roma coloca como os judeus não fossem, como é que eu faço? Deus tinha desprezado os judeus acabou. Agora aqui temos um novo povo, aquele povo ali já era. Não quero entrar nesse detalhe. Mas voltando aqui pro Egito, então quer dizer que o Egito ele foi despido de tudo isso. Mas também o Egito é da África e também muitos das tribos da África ou até da parte da Etiópia iam no Egito buscar, entende, conhecimento, sabedoria. É também a questão das guerras também que eles tinham. E te lembra que eu falei aqui das nações, né, do mundo antediluviano? Como o povo ficou espalhado pela terra, alguns povos, a gente pensa só nos hebreus, né? Mas tirando os hebreus, tinha outros povos semitas que passava a tradição oral do Gênesis por, por seus filhos, eles faziam sacrifício a Deus, coisas que foram ensinadas lá na época do antigo mundo antediluviano, que depois Noé passou para seus filhos. Alguns filhos seguiram esse caminho, outros filhos não, por causa da rebeldia lá de Babel. Então você tem assim um povo assim que pega uma pedra, levanta a pedra, oferece um sacrifício, ora a Deus, porque você tem um exemplo de Jó. Jó não era parte do povo hebreu, entendeu? Jó não era parte do povo, fala assim do povo hebreu assim que eu falo do assim de Abraão, entendeu? Ele poderia ser um descendente de Heber também, mas não fala assim que ele não, ele era um descendente de Heber também, poderia ser, né? Não tem essa probabilidade. Mas o negócio é que Jó, ele era temente a Deus e um coração totalmente a Deus que não se desviava. Ele era ali.
Então percebe que a tradição oral ouviu falar, ele não conhecia Deus, mas ele ouviu falar e serviu a Deus do mesmo jeito. Mas o que eu quero pegar o ponto é que, suponhamos que tu tinha uma cidade ali que ela tinha algo semelhante ao Brasil, floresta, um verde tão bonito que lembra o jardim do Senhor, Sodoma. Só que, como assim, a destruição de Sodoma não veio de uma hora para outra. É assim, vem assim, acumulando, acumulando, acumulando. Pode-se dizer que Deus pode ter mandado profetas para lá, que o conceito de profeta já existia, mas eles não estão na Bíblia porque não é sobre. Porque a Bíblia não é para tratar histórias sobre o profeta, que ele é um resumão. Aí o profeta ia lá, avisava, aí os pecados de Sodoma. Sodoma não tinha só a questão do pessoal fala de homossexualismo. Eles desprezavam os pobres, os estrangeiros. Eles tinham muita riqueza e eram maus com os outros. Eu não tô falando aqui da situação atual, assim, das pessoas que estão perseguindo os imigrantes ilegais, entendeu? Porque tem muito imigrante ilegal que é perigoso. Perigoso que quer destruir o seu país. Né? Mas aquelas pessoas ali não estavam ali para destruir para destruir aquela cidade, estavam ali para buscar sustento, entendeu? Eles não estavam ali dizendo que o Islã vai dominar Sodoma, entendeu? Tem uma diferença, tá entendendo? Aí os pecados de Sodoma foi acumulando, 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 até que um dia veio o seu julgamento. Só que quando a maldade ela é tão absurda, fica num grau tão absurdo, e de Deus não encontra nenhum, nem 10 justo, pessoas assim com pessoas de bom caráter naquela cidade, justo, que conhece o Senhor Deus, tem um temor, pelo menos um pouco de temor, é o jeito para apocar. Muitas cidades do mundo antigo sofreram com isso. Outras do povo foram totalmente exterminadas. Outras sobrou um remanescente, mas aquela cidade deixou de existir por causa dos níveis que foi acumulando seus pecados. Aí a pessoa fala assim: ah, olha só, Rio de Janeiro fez o carnaval, bora destruir o Rio de Janeiro aí, Deus. Caia fogo do céu lá. Cara, o que tem de pessoas que temente a Deus no Rio de Janeiro não é pouco. E outra coisa, é algo que vai se acumulando. E Deus, ele dá tempo para se arrepender. Com o Egito antigo foi a mesma coisa, entendeu? Os egípcios não foram, não desapareceram da face da terra. O que desapareceu foi sua cidade. Diferente, outras cidades. Aconteceu também na Babilônia, aconteceu também com os medos, os persas, aconteceu com Alexandria. Tu tem ingresso até hoje, mas tu não tem. Aconteceu com Roma, entendeu? O Império Romano foi de Vasco. Mas só que você se lembra que Deus ele destrói a cidade? Pode sobrar o povo ali, mas assim, só quando ele quer destruir o povo junto com a cidade, ele manda fogo e já era. Ele foi fazer isso com Nínive. Aí chega Jonas lá em Nínive e olha, Deus vai papocar tudo aqui em 40 dias. O povo de Nínive tinha uma noção do que era o Deus de Sem. Todo mundo da cidade, até os animais. Aí Deus poupou Nínive. Claro que ia chegar alguns anos depois que Nínive ia desaparecer, como desapareceu, mas aquela geração foi poupada. Jesus é bem claro, como diz que aquela geração ouviu a pregação de Jonas e se arrependeu. O Egito, cara. Aí hoje, agora quando eu voltei para o assunto do Egito, quando eu falo do Egito, eu falo de um assunto delicado. Teve uma vez que pensa assim, porque o povo da África sofre tanto.
Aí um cara falou assim: ah, é porque eles são descendentes de Cã. E Cã foi amaldiçoado por. E Cã foi amaldiçoado por Noé. Até a Igreja Católica pregava assim, algo parecido com isso, nossa teologia antigamente. Mas peraí, cara, quem foi amaldiçoado foi Canaã. Canaã foi amaldiçoado, e o problema da maldição é uma coisa séria, porque o problema da maldição, ela te joga um jugo que te faz caminhar um caminho errado. Aí desapareceu Sodoma, desapareceu Gomorra, o povo de Canaã, tu não sabe mais nem o que aconteceu com eles. Eles podem ter se misturado com os que sobrou se misturado com os samaritanos, pode ter se misturado com os romanos. Eles foram absorvidos de alguma maneira ou desapareceram. Os cananeus sumiram. E como eu falei de julgamento, né? Como eu falo do dilúvio tem a ver com julgamento, e também como eu falo assim de nações, nação tem a ver com julgamento. Quando Deus mostrou aquela terra para Abraão, Deus não deu aquela terra para Abraão, porque tinha que vir um tempo do seu julgamento. Deixa o povo fazer maldade, que um dia ela vai se encher e o julgamento virá sobre eles. É assim que é a justiça. Ou pequei e destruir logo de uma vez. Não. Só em casos raros Deus papoca o nego ali. O lance do problema da África nasce no Egito, entendeu? Porque eu falo, o Egito teve sua ciência, mas também teve suas tradições. O que o Egito ensinou e espalhou na África é, tipo assim, a ciência era muito restrita dentro do Egito, entendeu? Mas o que o Egito ensinou para a África foi algo chamado idolatria e escravidão. O Egito escravizou, o Egito vendia escravo, o Egito jogou essa cultura na África, e isso na base assim de praticamente 5 mil anos. 5 mil anos. Mais de 5 mil anos. Aí imagina, uma prática. Por que tu fala mais de 5 mil anos, sendo que não existe mais escravidão? Mano, até hoje em dia existe escravidão na África. Só que a mídia, ela não vai te falar sobre isso, porque a mídia, ela é contaminada com política, entendeu? Ela é contaminada por ideologias, ela não, a mídia e as pessoas, elas são cheias de ideologias e de política e elas não apresentam nada que foge do ponto de vista dela, daquilo que elas creem, entendeu? A África vive na prática da escravidão até os dias de hoje. Não estou falando de branco estando lá escravizando os africanos, porque quando o Egito existia, o Egito escravizava preto, escravizava o seu próprio povo, escravizava até os brancos. Porque havia comércio ali, às vezes, antes dos gregos crescer também, gregos poderiam ir para ali, povos semitas também, nem todo mundo povo semita é um pardo, tem branco também, tem ruivo, entendeu? Existe até hoje. E, e às vezes, quando a nação não é destruída, vem uma punição. O que você planta, você colhe. Se você escraviza, um dia você vai ser escravizado. Se você mata com a espada, um dia você perecerá pela espada. Porque essas coisas vão sendo passadas no sangue, de geração para geração, para geração para geração, esses hábitos, essa cultura e tudo. Aí chegam os portugueses, como eu falei, aí já ninguém mais pensava na África como um berço da ciência da humanidade. O pessoal pensa na China, mas a África foi o berço da ciência da humanidade. Babilônia foi o berço da idolatria. A África foi o berço da ciência. Aí chega na África, aí acho que foi no Congo. O rei do Congo oferece escravos para Portugal. Aí não é que não existisse escravo na Europa, mas passou a ter um escravo de europeu em cima de negros.
Aí vem a igreja, aí fala: olha só, é porque eles são filhos de Cã, e Cã foi amaldiçoado. Foi Canaã. Canaã foi amaldiçoado e Canaã desapareceu e Deus entregou a terra de Canaã para o povo de Israel, por justiça e propósito. E aí vem aí vem a criação de raça pelos europeus. Somos, olha só, somos um pouco mais bonita aqui, cabeça deles. Somos, olha, somos brancos, sendo que todo mundo ali tem, tu olha pra pele de todo mundo ali, tu vê uma tonalidade amarelo, né? Somos brancos, brancos amarelados. Tô falando de asiático, entendeu? Tô falando assim, o que tu enxerga com teus olhos. Aí essa galera aí que é marrom, tu vai chamar que é preto. Sendo que na África tem várias etnias. Tem preto, tem o marrom, tem aquele. Falando tem preto e tem gente de tonalidade preta, tonalidade marrom. Uma parte da pessoa que tem tonalidade preta mesmo, verdadeira da África, são muito bonitos, nariz fininhos, olhos claros, um corpo esbelto lindamente, é porque você não conhece todas as etnias da África, você deveria conhecer. Só que o problema é que a etnia que foi mais escravizada foi a etnia assim do bumbum maior, entendeu? Da coxa maior, do nariz, do famosinho nariz de batata. Essa foi a etnia que foi mais escravizada, do cabelo encaracolado. Tu tem etnia lá na África e o cara não é marrom, o cara é preto, o cara tem olho claro, o cara tem cabelo liso e nariz fininho, mais fino do que o do europeu. Se acha alguma coisa. Sendo que essa etnia é mais bonita do que da Europa. Tá? Porque você não conhece a etnia da África. Então, cara, então o que acontece? Plantou, um dia colheu. Só que, só que um dia acabou. Tu não vê mais assim, o europeu parou com a escravidão. Entre eles e também entre eles os africanos. O europeu parou. No Brasil demorou. O Brasil demorou. E tu sabe quem foi que ficou pé da vida porque o Brasil aboliu a escravidão? Os africanos. Não foi só os fazendeiros daqui do Brasil, liberais, pró-república e alguns conservadores que ficaram mordidos, ou alguns pretos que também eram donos de fazenda e tinham escravos, outros, outros davam carta de alforria porque queria que todo mundo fosse igual, e alguns os reis da África ficaram pé da vida. Mas aí, te ensina isso na escola? Te ensinam que a África ficou mais mordida? Não, né? Pra te ver como o ser humano é complicado. Aí tá. Voltando pro início, como eu falei, dilúvio, antes do dilúvio e depois do dilúvio. Então, nos meus cálculos, antes do dilúvio, você teve um fluxo de 6.000 anos. Não é aquele 6.000 anos assim, cravou 6.000 anos certinho, destruiu o mundo, não. 6.000 anos é o que entrou naquele milênio, entendeu? Entrou naquele milênio. 6.000 anos, entrou naquele milênio, entendeu? Aí, 6.000 anos. Por que 6.000? Porque tu tem que entender, assim, que o ciclo do ser humano, do, do homem, neste mundo que ele perdeu para Satanás, Satanás não pode sentar no trono deste mundo. Eu falo assim, não falo do trono assim, do controle, eu falo do trono perante Deus desse mundo, porque do céu ele não pode estar lá. Ele vai lá de enxerido, mas ele não pode sentar no trono que está reservado assim o Filho do Homem.
Aí tu tem, depois de. Aí como é. Aí tá. Agora tá. Isso aí é o 6.000 anos antes do dilúvio. É o que vai nessa hipótese também, entendeu? Não só dos cálculos, nessa hipótese. Agora, 6.000 anos depois do dilúvio, aí eu te garanto que é. Porque povos que desaparecem 6.000 anos, povos que aparecem 6.000 anos, povos que têm 5.700 anos, como China, outros que têm também 5.000 e alguns anos também, como os próprios, um próprio povo de Israel, nesse sentido dos hebreus. Tu tem esses povos, tá entendendo? Esses povos milenares. Existe. Não é porque a gente mora num país que tem 500 alguns anos assim, que é uma mistura assim de um resto de povo ali, um resto de aqui, entendeu? Uma mistura de todos os povos que a gente tem que desprezar essa galera. E tu vai ter isso. Aí, claro que hoje a ciência se multiplicou e estamos bem avançado. Aí o que acontece? 6.000 anos. A gente completou o ciclo dos milênios. Aí o que é que tá faltando? Mais 1.000 anos. Mas nesses próximos 1.000 anos, a gente não sabe o dia e a hora certa. Então, poxa, deu 6.000 anos, Jesus tem que voltar nos 6.000 anos, ponto. Né? Ele falou claro assim, não, é só quando o Pai quiser e decretar. E agora? Só o Pai sabe. Aí o que acontece? Agora eu vou falar do mundo atual. O mundo atual, no seu início, começou com lá na Suméria, lá, aquele povo ali, aí Torre de Babel, tu vê rebeldia contra Deus. Todo mundo com religiões que, que não é sobre Deus, quebrando os seus mandamentos. Povos, aí vai passando os anos, mesmo que Deus tenha criado os judeus, mesmo que teve o cristianismo vai lá e se corrompe, depois vai lá tem os protestantes para tentar reivindicar, aí depois aparecem os evangélicos, os batistas que são perseguidos por protestantes porque eles seguiam a palavra, e assim vai, dias de hoje, carnaval, pornografia, ateísmo, tá aqui ó, já tá cheio, já tá cheio, e como tá cheio, você sabe que é que vem julgamento, juízo, destruição. O mundo só não é explodido do nada, porque diferente de Sodoma e Gomorra, que não havia um justo daquela terra, Ló não era daquela cidade. É porque existe judeus fiéis a Deus, existe judeus messiânicos fiéis a Deus, existe cristãos verdadeiros fiéis a Deus. Mesmo nesse mundo cheio por idolatria, mesmo nesse mundo cheio pela pessoas que oprimem o estrangeiro, mesmo nesse mundo cheio de terrorista que invade outros países e causam terror, mesmo nesse mundo cheio da lascividade, que aí nós nos entregamos à orgia, à pornografia, à fornicação, onde a gente se casa, se dá em casamento, a gente se divorcia, mesmo que o divórcio seja um pecado. Eu não estou falando de casamento cerimonial. O casamento já começa quando você virgem, aquela virgem, namorados, começam a ter um relacionamento ali carnal. Ali começou o princípio do casamento. Só faltou legitimar ele perante Deus e perante os homens. Principalmente perante os Deus, que é mais importante do que o civil. O civil foi criado pelos ateus, mas tem sua variedade. Mas o religioso é mais importante do que o civil. Sempre será. Tá cheio, entendeu? Tá cheio. E não são.
uma taça. São 7 continentes no mundo. Ou são 6 continentes no mundo? Nossa, às vezes eu me perco. Ah, são 6 continentes, desculpa. Eu falei 7, são 6. Ah, o que tu precisava procurar aí no Google, mano? É porque assim, às vezes fica tão cansada, tão entertida assim que a gente vai e erra, não viu? Noé pregou por 120 anos, eu falei 140. São 6 continentes no mundo. Ah, mas o que a Antártida tem a ver com isso? Porque se o inferno tá na Terra, dizem, né, que tem um buraco do inferno que dá lá na Antártida. E tem um outro que talvez dê lá no Polo Norte. Mas a Antártida é o lugar mais restrito. É frio, vai te matar. Às vezes, algumas coisas no mundo, assim, de algumas obras, que alguns autores fazem, assim, tipo de fantasia inspirado, às vezes o cara não sabe, mas se reflete espiritualmente sobre esse próprio mundo. Tem uma obra que fala assim, o grande engenheiro lá, do grande engenheiro, eu até me esqueci o nome, do Lloyd Fronteira, que eles vão para lá no inferno. Aí isso aqui lá, isso aqui, como é que a Ásia tem aquela teoria assim, da reencarnação, mas eles estão lá no inferno. Aí, não sei se é no Polo Norte, no Polo Sul, se eu sei que lá onde tinha gelo, eles abrem um portal, o mundo normal. Não sei se eles abrem um portal pra entrar, pra um portal pra eles abrem um portal ali, portalzinho, entendeu? Só que lá mostra grandão. Só que o que tem aqui na Terra, assim, ó, é desse tamanho, que só dá pra passar uma serpentezinha. Olha só, serpente, Jardim do Éden, né? Mal dá pra passar uma serpente, porque uma pessoa normal não entra. E Satanás ele pode assumir de diversas formas. Ah, mas por que tu tá falando isso? Porque quando Jesus pegou a chave do abismo, mas o inferno tá trancado. Ele pegou e tá trancado. Só pode entrar, não pode sair. O, o foco que eu quero dizer, assim como o mundo antigo foi destruído, esse mundo também vai. Assim como o Egito, com toda a sua ciência, desapareceu, falou assim a cidade, né? Que o remanescente do pau sobrou, assim vai ser esse mundo. Assim como Babilônia, assim vai ser esse mundo. Assim como Medos Persa, Alexandre, o grande Império Romano, que sobrou dele. Olha, como falei, a cidade de Roma tá ali. Eu não tô falando assim, olha, o cara dizendo que a igreja católica seja destruída ali. Não, tô falando que a cidade de Roma tá ali. Não importa se alguém fez uma igreja ali ou não, se vão falar que aquele ali lugar é santo, que para Deus aquilo ali não é santo. Aquela cidade para Deus não é santo, porque aquela cidade derramou muito sangue humano. Aquela cidade, ó, tá cheio, só esperando o dia. Tá cheio, tá cheio. Por isso que tem uma taça exclusiva para lá. Tem uma taça exclusiva para lá. Sim. Ah, aí bate. 6 continentes, mas são 7 taças. Quer dizer que Deus vai com uma taça lá não parte, né? Mas até que pode. Se quiser contaminar a água quem quiser matar todos os peixes do mundo todo,
Congela ali uma geleira ali ou joga simplesmente no mar? Então é isso, meu amigo. Desculpa aí se ficou, se algumas coisas você não, desculpa, porque é normal que você não entenda algumas coisas, mas o foco aqui era esse, era o ciclo de 6.000 anos, as consequências, né, da, do, da maldade, da rebelião, da idolatria, da pornografia, que a gente associa a pornografia à fornicação, né? Porque o foco da pornografia é que leva a orgia, leva a carnalidade. Todo esse é o foco. Eu não sou uma pessoa assim, tipo, em Deus eu tenho que ser santo porque Ele é santo. Mas eu não sou uma pessoa perfeita e dizer que eu nunca cometi um pecado. Ainda mais um desses aí. Porque pecar eu pequei. E aí o problema é que quando às vezes esse pecado vira uma iniquidade. Ele faz parte da nossa vida e o temor de Deus aparece. Como é que eu vou saber que meu nome está escrito no livro da vida? Começa com o primeiro passo, você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. O segundo passo existe as leis das nações que Deus deu para as nações depois do dilúvio, e Deus, através dos seus apóstolos, ele fala sobre a lei das nações, para onde você começa o princípio, para poder obedecer a ele. E outra coisa, e para te poder não ficar em discussão com os judeus messiânicos, a chave para tua salvação, para você saber, dai frutos de arrependimento. Onde é que tu encontra esses frutos? No Espírito Santo. Jesus veio nos batizar com o Espírito e com fogo. Eu sei que às vezes a gente quer o fogo, a gente quer o dom de profecia, o dom de falar em outras línguas, o dom de falar em línguas, que é o mesmo, né? Que pode ser outras, celestiais ou como terrenas, dom de interpretar, o que a gente chama assim, esse vem através do fogo, o batismo do fogo. Mas ele começa aí e fala, te batizará com o Espírito e fogo. O batismo do Espírito Santo é não tô falando que o fogo vem do Espírito Santo, entendeu? Mas o principal batismo do Espírito Santo é os frutos do Espírito Santo. É impossível você dizer que você ser do fogo e não ter os frutos do Espírito Santo, porque caso isso aconteça, você não tem o Espírito Santo, você não tem um fruto do Espírito, você só tem aquela unção de fogo. Aí, aí, tipo assim, suponhamos que eu e você esteja nesse caso, a gente vai chegar naquele dia assim, vai dizer, olha, eu preguei, como posso estar falando aqui, né? Eu profetizei, eu curei, porque os dons me dão essa possibilidade, e ele vai dizer, olha, eu não te conheço. Como é que você vai conhecer alguém que você não tem comunhão? Então, como é que eu faço, olhe, para ter os frutos do Espírito Santo? Começa na comunhão. A comunhão começa na palavra. Você, não é ler um versículo, você tem que ler capítulos, entendeu? Um ou dois capítulos. Tem que ler, no mínimo, 2 capítulos. O mínimo é dois, não é um, é dois. Não importa o tamanho dele, é 2 capítulos. Tem que ler, no mínimo. O correto é 3. Para te poder, assim, para poder o teu espírito estar sendo alimentado. Poder, o Espírito Santo está limpando essa casa. Para não entristecer o Espírito Santo. Oração. Aí, se está precisando de força, jejum. Por que força? Porque com jejum você mortifica a sua carne e o Espírito Santo fortalece o seu espírito. Aí vem aquilo que o apóstolo Paulo falou, que não adianta ele ter todos os dons de fogo sem um amor.
senão nada serei. É como você ganhar o mundo todo e perder sua alma. Você precisa do amor. O amor, o primeiro fruto do Espírito Santo é o amor. Porque se você tiver o amor, você amará a Deus de todo o teu amor, todo o teu entendimento, todo o teu coração. Se você tiver o amor, você amará o teu próximo como a ti mesmo, porque o amor ele vai te livrar da amargura. A amargura não é só quando você erra com alguém mesmo estando certo, ou quando alguém erra com você também, entendeu? A amargura, ela vem, pode também vir de feridas, entendeu? Pode ter vindo assim daquela pessoa que você tenta se dar bem e não consegue. Não porque você faça ela lá e aqui, porque aquela pessoa que não quer se dar bem com você, tá entendendo? Você tem que tentar o que você pode fazer, o que você não puder fazer. Você falar, você não insiste, para não causar mais entendimento, mas tem que perdoar e tem que liberar o perdão. Caso assim, ela queira te pedir perdão, ela se arrependa, você já deixou perdoado, para que o Espírito Santo acalme o coração daquela pessoa. Quando ela se arrepender, entendeu? Caso vocês não tenham mais importância de liberar um perdão. Isso faz parte do fruto do Espírito Santo, principal fruto do amor. Aí tu vai ter o fruto do domínio próprio. O domínio próprio é um fruto assim que vai te ajudar a guardar os estatutos e leis do Senhor, mas aquilo que Deus designou para as nações, aquilo que ele falou lá para Israel, mas que também serve para as nações também, porque tem leis ali que é dado exclusivamente para a separação daquele povo. Tem leis ali que são leis civis daquele povo. O teu país tem uma lei civil diferente. Tá entendendo? Olha, Moisés permitiu carta de divórcio. Mas Jesus falou assim: olha, quem separa essa mulher para poder viver com aquela ali, você vai estar em adultério. Se ela fizer uma coisa, você vai estar em adultério. Se ela te traiu uma vez e se arrependeu, você tem que perdoar. Eu não vou separar dela porque essa é minha oportunidade. Você vai estar em adultério. E se ambos são crentes, tá entendendo? Ambos são crentes em Deus, no povo de Deus. Agora, se a pessoa, aquela homem e aquela mulher, principalmente vive, não te traiu uma vez, ou duas, ou três, mas vive num caso extraconjugal, que é aí que a gente começa a associar a relação sexual ilícita, a prostituição, porque o foco esse é a prostituição, não é que a pessoa, poxa, te traiu uma vez, separação, traiu outra vez, separação. Para casado, em cliente casado, traiu três vezes, separação. É aquela pessoa que tá distraindo não uma, duas, três vezes, tá traindo várias vezes e aquilo se tornou uma iniquidade para ela não se arrepende. É prostituição. Aí tu pode se divorciar, porque se aquilo se tornou uma iniquidade para ela e ela não se arrepende, aquilo vai estar na sua vida porque você é uma só carne, aquela pessoa, e você não está compactuando com a iniquidade. Por quê? Porque a palavra diz que ele resiste à iniquidade. Ele resiste, entendeu? Ele perdoa nossos pecados, mas ele resiste a nossas iniquidades. Eu oro a Deus para que que se eu tenho iniquidade, para que as minhas iniquidades sejam superadas em Cristo, para que eu tenha forças para que a iniquidade não tire os frutos do Espírito Santo da minha vida, porque ela entristece o Espírito Santo. E se caso eu tenha perdido os frutos, que eu me arrependa e siga para um novo caminho, que é voltar para o caminho do Senhor, e que os frutos do Espírito Santo voltem a estar na minha vida para guiar a minha vida. Este é o caminho, tanto para mim quanto para você, para que a gente, não venha ser destruído. Fique com Deus e volte para o caminho do Senhor.